Sejam bem-vindos, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Germano e esse é o canal Cachimbo, Rapé e Ciência, ou Pipe Snuff Science, em inglês, né? Bom, resolvi começar um novo estilo de vídeos aqui. Eu ia fazer uma live, mas a internet aqui não é tão boa, então eu vou acabar gravando e vai ao ar como se fosse uma live. Vocês finjam aí que é uma live, façam perguntas e eu vou fingir que eu respondo. Bom, pessoal, estou sentado aqui no lado de fora do fundo da minha casa. Muitas pessoas têm me perguntado, antes de mais nada, muitas pessoas têm me perguntado por que eu não lanço mais vídeo no canal. E o fato é que houve uma mudança muito brusca na minha vida, de dezembro até agora. Eu tô gravando esse vídeo no começo de abril, que impossibilitou eu manter aí uma rotina de gravações de vídeos e tal. Enfim, basicamente eu tenho gravado vídeos, mas eu não tenho tido tempo de fazer outras coisas, sabe? Assim, tipo, não que eu faça grandes edições, mas ao menos revisar o vídeo e tal. Então, e outra coisa aconteceu bem estranha. Meu celular, ele encheu a memória e eu não tive tempo nem de esvaziar a memória do celular. Então, enfim, mas é por preguiça também, né? E eu tô numa outra vibe na minha vida. Mas eu tô preparando umas coisas legais, eu vou voltar com o canal com tudo. As próximas semanas aí vocês vão ver umas séries de vídeos que vão ser lançadas. Eu vou tentar fazer. Eu não vou dar spoiler. Esperem aí pra ver. Mas o canal vai estar num nível diferente. Garanto pra vocês. Pra quem também tem visto aí, eu postar alguns reels, né? Fumando charuto. E nos grupos aí também de WhatsApp e tal, o pessoal vê que eu tô fumando bastante charuto. Começaram a brincar comigo, que eu tô traindo o movimento, né? E aí por isso que eu resolvi fazer uma brincadeira no vídeo de hoje. Ao invés de gravar o vídeo e lançar no canal, eu resolvi fazer nesse formato. Para levantar um questionamento com vocês e uma reflexão. E essa reflexão eu garanto que ela vai ser a base aí de alguns vídeos que vão vir pela frente. Então fiquem atentos. Bom, vocês aí, vocês fumam cachimbo? Vocês fumam palheiro, cigarro, vape, narguilé ou narguile, né? Região que a gente fala que é narguilé ou narguile. Vocês fumam, vocês bolam os próprios cigarros? Ou você fuma pito? Ou fuma cachimbo só? Ou fuma charutos? Ou fuma puritos? Então assim, tem inúmeras formas de você queimar tabaco, fazer fumaça. Daí o nome fumante. O que erroneamente é associado apenas a fumante de cigarro. Né? Fumante é quem faz fumaça, quem pratica o ato de fumar. Eu já falei isso num outro vídeo, coisa bem interessante. Você vê hoje em dia leis anti-tabaco, né? Leis anti-tabagistas. Até o começo do século XX, você falava assim, eu sou usuário de tabaco. Isso queria dizer que você cheira rapé. É. Se eu fumo tabaco, então eu faço fumaça. Então você fuma charuto, cigarros, etc. Cachimbo. Mas assim, tem inúmeras formas de queimar o tabaco. E não vamos ser inocente nem hipócrita em falar que não faz mal. Todo mundo sabe que há riscos, mas há riscos em praticamente todas as atividades humanas, né? Mas assim, não seja burro de falar que fumar faz bem. Ai, nossa, meu avô morreu com 135 anos e sempre fumou. Não seja burro de falar uma coisa assim. Fenômenos científicos, né? Fenômenos que são estudados sob a ótica científica, exigem repetição, exigem controle local e casualização, que é basicamente você fazer. Você já também fala daquela história de quando vai testar um remédio, eles dão um placebo e dão um remédio original para a pessoa. Enfim, são mecanismos científicos para você validar uma hipótese. Eu não vou me delongar muito nesse aspecto, mas o homem que inventou esse conceito de hipótese nula, que inventou o conceito de repetição, que inventou o conceito de casualização e a base de grande parte da experimentação científica, é uma dessas imagens que está aqui no, ou aqui, não sei, na logo do canal. O Ronald Einar Fisher. Foi um cara muito importante, Sir Ronald Fisher. Ele fundou
O Richard Dawkins, para quem não conhece, Richard Dawkins é uma pessoa que é muito criticada pelo pessoal da esquerda, né? Pelo pessoal mais conservador, desculpa, pelo pessoal da direita e pelo pessoal mais conservador, e é muito ovacionado por muitas pessoas de esquerda. É um biólogo evolucionista que basicamente é ateísta, né? Então ele propaga bastante o ateísmo. Não sei se ele ainda faz isso, na verdade, tô falando merda. Mas ele é uma referência na área da biologia e da evolução. É um grande educador da área de evolução. Você pode acreditar em evolução ou não, não importa, não tô nem aí, mas tem essa questão estudada, né? E aí, inclusive, o Richard Dawkins ele é zombado. É recomendação para quem gosta de desenhos idiotas. Sei que muita gente é mais velha, não vai achar legal, mas desenho South Park, né? Desenho aqui. Vou botar aqui depois. Não vou botar porque tem como editar. South Park, né? Tem um episódio que ele zoa a burrice humana em que o Richard Dawkins convence um cara que enfim, não vou entrar em detalhes, a meio que fazer uma ditadura ateísta como uma solução aí para que os problemas do mundo girem em torno das guerras religiosas, né, entre cristão, muçulmano, etc, blá blá blá, e que um mundo ateísta seria um mundo perfeito, né? Aí é engraçado que a pessoa viaja para o futuro, né, um dos personagens viaja para o futuro, e aí o mundo ainda está em guerra porque tem o grupo dos ateístas, cientistas, tem o grupo dos cientistas ateístas, e sempre guerreiam, né? Que a natureza humana de guerrear vai muito além de acreditar ou não em evolução, ou ser religioso ou não. É na natureza humana ser burro e querer dominar o outro, querer se impor sobre o outro. E entrando nessa pauta de guerra ideológica, eu vou acender meu cachimbo. Eu vou fumar nesse brebe aqui, um dos meus cachimbos favoritos. Esse cachimbo que eu comprei ele numa promoção, logo que eu mudei pra cá. Dei muita sorte. E vou fumar um tabaco chamado Sansepolcro. É um tabaco da Cornell and Dill, é um desses Malbecs. Os Malbecs quer dizer tabaco feito em pequena escala, né? Cada lata é numerada e tal. Mas não é tão mais caro, é o mesmo preço sempre. A diferença é que ele acaba rápido. E me falaram tão bem desse tabaco que eu fiquei curioso para fumar ele. E as primeiras experiências que eu tive foram decepcionantes. Esse tabaco, ele tem basicamente Red Virginia, como quase tudo que a Cornell Dill faz recentemente. Ele tem folha de charuto Nicarágua ou Kentucky, não lembro agora. Tem Kentucky e tem um Cavendish na Nicarágua, isso mesmo. Então ele é supostamente um tabaco que o pessoal chama de cigar leaf, folha de charuto. Mas acaba que ele não cumpre esse papel. Por quê? Porque o Red Virginia, quem já comeu piqui, aquela fruta do cerrado, vai saber o que eu tô querendo falar. Se você faz arroz com piqui, tem gosto de piqui. Se você faz carne com piqui, a carne tem gosto de piqui. Se você faz costela com piqui, a costela tem gosto de piqui. Se você faz frango com piqui, tem gosto de piqui. Se você come piqui no almoço, você vai arrotar piqui o dia inteiro. Vai sentir aquele piqui na sua boca o dia inteiro. Então por isso que muita gente odeia piqui. Red Virginia pra mim é a mesma coisa. E esse é o problema na Cornell and Dill. A Cornell and Dill tá metendo Red Virginia em tudo. Tudo que eles fazem. E aí tudo tem o mesmo... É monótono. Tem o mesmo padrão de Red Virginia, com pequenas variações dos demais ingredientes que eles colocam. Então você pega, sei lá, o Carolina Red Flake. Você pega o Anthology e você pega esse tabaco. São tabacos completamente diferentes, mas todos têm o mesmo Red Virginia e eles soam exatamente iguais. Muito mais do mesmo. Mas depois de fumar alguns dias esse tabaco, que eu não faço review com uma fumada só, embora eu xingue já com uma fumada, comecei a perceber que ele funciona melhor num cachimbo maior, se você pegar o flakezinho, enrolar ele e não chavar. E aí o efeito desse Red Virginia ruim fica minimizado e aparece um pouco uma coisa de charuto. Então acender o cachimbo enquanto isso. Lá de fora é complicado. Ai, ai. Hoje é
Final de tarde de primavera, os passarinhos cantando. Não sei se dá pra ouvir o barulho do rio. Tem um rio aqui atrás. É muito gostoso aqui. Aí, esse tabaco que você acende, ele vem uma mistura de acre com doce. Até parece que tem perique aqui, mas não tem. Mas é o Red Virginia. Por quê? Porque como eles fazem muita mistura com perique e Red Virginia, na minha cabeça, especificamente esse Red Virginia da Cornell Dew, ele se mistura um pouco com perique. Na minha cabeça. Embora não tenha nada a ver. Mas ele tem naturalmente uma coisa meio acre. Sabe quando você está fumando tabaco de corda? Logo que você acende o cachimbo, o tabaco de corda, aquele acre, depois ele passa, fica docinho. Mas assim. Bom, eu comecei a observar alguns comportamentos meus. Eu tava vendo que eu tava gostando muito mais de tabacos à base de Burley, Kentucky. Quem não sabe, Kentucky ele é um Burley, né? Uma questão de nomenclatura estadual. Inclusive, não muito longe daqui tem a cidade capital do Burley, em Ohio, no estado de Ohio. Teve o eclipse lá, inclusive, ontem, nessa cidade. Eclipse completo. E aí, que foi parcial, não foi completo, não. Só ficou escuro o céu, tipo, final de tarde, mas estava muito nublado, não deu para ver nada. Aí, bom, comecei a observar meus comportamentos. Tá? Eu gosto muito de fumar folhas de Burley, Kentucky, coisas mais tabaco. Né? E muitas misturas com folha de charuto. Por exemplo, uma mistura que eu recomendo para todo mundo, que eu gosto bastante, é o Billy Bud, da Cornell Dew. Mistura muito legal. E, obviamente, os que eu mais gosto, que é o da Perette, né, que é o Cuban Mixtory e o Perette 500, Blade 500. Eu acho que o Tabacos BR, agora fornilhos.com, estava importando para o Brasil. Talvez eu acho que a Cachimbaria também, talvez o Fumegantes também, não sei. Mas, se vocês verem, tabaco da Perette, comprem. Porque, cara, a Perette é infinitamente melhor que a Cornell Dew. Tá? Enfim, Cuban Mixtory é uma mistura de 1860. 1860. Dom Pedro II nem velho era. Era um rapaz aí de 40 anos. Em 1860. Tabacaria de Boston, né? Em Massachusetts. Muito tradicional. Tinha muitas tabacarias tradicionais nos Estados Unidos. Muitas delas fecharam com os anos, infelizmente. Mas a Perette se manteve. Passou de pai para filho até chegar na geração, acho que do Bob Perette, do Robert Perette. Que é um que eu fiz um vídeo aqui sobre o tabaco ampersand, que é o cara que levou Virgínia pra guerra. Segunda Guerra Mundial. E eu acho que depois um funcionário dele herdou a loja. E aí o filho do funcionário. Aí entrou uma segunda família, uma segunda geração, né? Que não é a geração Perette mesmo. Mas manteve o nome. E eles fazem essa mistura desde 1860. Ela é muito gostosa, cara. Tabaco Havana, eles falam folha Havana, né? E aí a Perette, ela também faz charutos. E aí numa dessas compras que eu fiz lá, eu falei, cara, o charuto tá $4 só. Vou comprar um charuto pra experimentar. Porque pra mim no Brasil eu nunca comprei charuto, nunca tive muito interesse, achava muito caro, então, pô, vou fumar só uma vez, aí acabou, tem que fumar outro charuto, tal. Nunca tive muito empenho em comprar charuto. Mas aí eu comprei e gostei.
Daí eu comecei a comprar charutos com mais regularidade. Eu vou fazer uns vídeos sobre isso, sobre essa experiência depois. E aí eu fiquei pensando nessa brincadeira, voltando para a guerra ideológica, né? Muitas pessoas aí ficam implicando com essa história de não binário, gênero neutro. Aí queria propor uma reflexão para vocês. Vocês acham que vocês são, em termos de cachimbo, de fumo, muito cabeça fechada? Gosta só de um tipo de coisa? Ou é um cachimbeiro que não tem interesse em fumar charuto, não tem interesse em fumar palheiro, ou fumar corda? Então, gostaria de propor uma experiência para vocês. Se você só fuma charuto, tá vendo esse vídeo? Experimente fumar um cachimbo. Se você só fuma cachimbo, experimente fumar um charuto. Compre palheiros, tente bolar palheiros. Se você nunca fumou um cigarro, vai, compra um tabaco desfiadinho, gostoso, tenta bolar você mesmo um cigarro. Cara, não tem nada a ver com cigarro industrial. Então, assim, meu ponto é, expanda o seu vício. Expanda o seu vício. E tire da cabeça a ilusão de que uma coisa é menos danosa que a outra. Tem diferentes problemas cada tipo de instrumento. Quero fazer um vídeo com mais detalhes sobre isso, mas o cachimbo, ele é seguro, mais seguro do que o charuto, o cigarro, por alguns motivos. Um deles é, por exemplo, você não tem sua boca não tem contato direto com o tabaco. Mas se você não limpa o cachimbo, cara, é a coisa mais pior que você pode imaginar. Você vai desenvolver problemas aí, umas bactérias na boca e tal. Então limpe seu cachimbo e tal. Então, ou seja, tem diferentes aspectos. Eu não vou entrar em detalhe aqui agora, mas não tem a ilusão de falar que o cigarro é mal, tal. Eu já vejo muito essa conversa. Ai, o cigarro faz mal, o cachimbo faz bem. Não, cara, não tem. Acho. Mas duas coisas são extremamente fato. Tragar realmente faz mal, mais mal, porque ela danifica os seus alvéolos do seu pulmão e diminui drasticamente a sua capacidade cardiorrespiratória. Então, é como se o seu pulmão diminuísse o potencial. É fato. A nicotina, de modo geral, ela é um estimulante. Inclusive, é uma coisa que vários cientistas falavam, como Oppenheimer, como Einstein, como parecendo o Alckmin, como sua mãe, como como Einstein, como Oppenheimer, e, claro, como o Fischer, como eu falei. Só fazer um parênteses, o Fischer, como eu falei, foi um dos caras que desenvolveu a experimentação. E quando ele era velhinho, estava já aposentando, ele foi morar ele era professor, ele era professor ele era o primeiro pesquisador na área de agricultura na Inglaterra. Aí virou professor em Cambridge, na Inglaterra também, e perto de aposentar, ele foi morar na Austrália. E bem nessa época, estava começando as pesquisas de associação entre ter câncer e fumar. E ele não via embasamento científico na hipótese de testar a casualidade entre fumar e ter câncer. Por exemplo, para vocês, como esses erros estatísticos acontecem. Se você não tiver um cientista que desenhe bem o experimento e que use os protocolos corretos. Ou como você mesmo pode fazer sem querer com essa história de falar, ai, meu avô fumava e nunca ficou doente. Imagina o seguinte, um cientista quer avaliar as causas de morrer de um acidente aéreo no Brasil. E aí ele começa a avaliar vários padrões dos passageiros. Eles vestiam qual tipo de roupa? Não, primeiro, qual lugar que eles sentavam no avião? Qual tipo de aeronave, modelo da aeronave? Tinha manutenção ou não? Tem vários fatores, certo? O piloto, se ele era mais velho, se ele era mais novo, tinha mais experiência, menos experiência. Após analisar vários padrões, ele resolve, por curiosidade, verificar o que os pilotos comeram no almoço. Aí foi ver lá, piloto 1 comeu arroz e feijão, piloto 2 comeu arroz com não sei o quê, piloto 3 comeu arroz com não sei o quê. Aí ele vê um padrão
de que os pilotos que pilotavam aviões que caíram, comiam arroz. Aí ele faz a hipótese: comer arroz faz o avião cair. Não faz sentido, certo? Não tem uma explicação, uma casualidade direta. Mas olhando para os dados, da forma que, se for uma forma, não é viesada, mas uma forma nem de mau caráter, mas às vezes ignorância, você não tem noção do efeito, você pode assumir que arroz faz mal e faz cair o avião. Então, há muitos problemas com alguns tipos de estudos de associação. E isso, claro que hoje em dia, obviamente, a gente tem estudos profundos que demonstram, de fato, a casualidade das moléculas de nicotina com doenças cardiorrespiratórias, com aumento da pressão, o fato da fumaça ser quente ou não, danificar os tecidos da garganta e da boca, e pode acelerar um processo de desenvolvimento de câncer e tal, enfim. Por isso, fume devagar, fume frio, tá? Sugestão. E limpe seu cachimbo. Enfim. Mas naquela época ele estava em dúvida sobre isso. Então ele começou a questionar esse aspecto. E ele virou piada, virou chacota. Um homem tão grande, tão relevante para a ciência, virou chacota. Então, hoje em dia a gente está vendo aí muita gente fazendo chacota de coisas de gênero neutro e tal. Talvez daqui 100 anos a humanidade olhe para trás e ria disso, por exemplo. Nossa, a humanidade era muito burra e tal. Enfim, eu não vou entrar nesse mérito. Mas vamos olhar a raiz da palavra binário, não binário, trans e cis. Cis quer dizer aquilo que mantém a mesma propriedade, né? Ele não muda, né? Então, sei lá, no caso desse pessoal que fala aí gênero, né? Nasceu homem, assume-se como homem, por exemplo. O trans nasceu homem, mas assume-se como mulher. Então ele transviou, né? Inverteu, né? Trans quer dizer inverter. Binário, não binário, né? Binário quer dizer que só tem duas opções, né? Não binário, você não se resume a duas opções. Então, por exemplo, eu me via muito como um cachimbeiro binário. Binário. Eu falo que eu gostava muito de corda e de cachimbo, tinha preconceito com charuto. Agora eu comecei a transicionar. Transicionar. Eu tô rindo da palavra em si, sabe? Mas pensem nisso, sabe? Sem esse viés que eu tô mencionando de gêneros, mas assim, gênero, a palavra gênero não quer dizer só gênero sexual, é gênero. Gênero. Precisava de um professor de filosofia para falar melhor sobre isso, mas a minha reflexão é: vocês se limitam a uma coisa ou vocês gostam de explorar? Vocês gostam de entender mais, de vivenciar experiências diferentes? Não tô falando de sacanagem isso não, tá? Pensa sobre isso. Muito cara só fuma um tipo de tabaco, só fuma um tipo de corda, só fuma palheiro, só fuma charuto, não aceita. Ai, eu não fumo charutos que são off-Cuba. Ai, não sei o que, eu só gosto de misturas inglesas dos Estados Unidos. Ai, misturas inglesas brasileiras não são boas. Ai, tabaco de corda é ruim. Mas o cara nem se deu a oportunidade. Por exemplo, no meu caso, eu fumei, esse tabaco são seu pouco, achei uma porcaria. Me irritei com o Red Virginia. Fumei, insisti, fui observando, mudei o cachimbo, me deixei experimentar, usei essa noção científica de que você não pode tomar uma decisão com apenas uma amostra, você tem que fazer repetições, você tem que avaliar os fatores. Às vezes eu não gostei do tabaco porque ele estava num cachimbo que não queimou muito bem. Às vezes eu não gostei do tabaco porque o jeito que eu carreguei o cachimbo não foi legal. A hora do dia, o local, entenderam? Então, um cientista, por natureza, ele nunca é binário. Ele tenta verificar o máximo possível dos fatores e quando ele vai montar um experimento, ele age de forma binária. Por exemplo, quero verificar, isso é muito comum em agricultura. Os fazendeiros eles aplicam quantidades específicas de fertilizantes, por exemplo, nitrogênio, ureia, né? Cloreto de potássio para potássio na planta, tal, enfim, diferentes quantidades. Eles não sabem se colocar muito pode matar a planta, pode queimar a raiz e matar a planta, ou se colocar pouco ela vai ficar faltando nutriente e não vai produzir bem. Então eles vão lá e montam um experimento. Vamos testar diferentes níveis de um fertilizante. Então você padroniza tudo, aí você sabe que tem vários fenômenos que vão influenciar a planta. A chuva, a irrigação,
o jeito que você planta, o tipo de solo, até a raça da planta, né, a variedade da semente disso. A espécie, se é soja, se é milho, se é manga, se é abacaxi. Então ele fala, beleza, vou agora, nessa amplitude de opções, vou analisar a raiz do problema, olhando de forma binária. Então, olha que coisa interessante, o cérebro humano, por natureza, ele tende a simplificar as coisas para poder entender a causa dos problemas. Olha o avião aí. Ei, Patrícia. Ele não comeu arroz, mas tá tranquilo. Ou não, né? O americano gosta de arroz, tá? Existe esse negócio que arroz é coisa de brasileiro lá. Então, você não sabe a raiz do problema. Então você tem que padronizar os efeitos e mudar pequenas pecinhas para ver qual é a pecinha que causa a significância daquele efeito. Então, por exemplo, adubação. Quero saber qual o nível de adubação ótimo. Então eu padronizo tudo, planto igualzinho, mesmo solo, mesma semente, tudo igual. Eu só mudo a adubação para ver o efeito final dela. Tem os estudos de bactérias, por exemplo, temperatura para conservação de alimentos. Padronizam os alimentos, mudam a temperatura só e vê o efeito da temperatura na proliferação de bactérias, por exemplo. Então, se você for analisar um tabaco que você não gosta, verifica, observa os fatores. Fator cachimbo, muda o cachimbo, deixa o resto igual. Fator jeito de carregar o cachimbo. Você deixa o mesmo cachimbo e carrega de formas diferentes. Hora do dia. Tenta fumar exatamente igual, mas em diferentes horas do dia. Então, entendeu? Observa essas coisas, não seja burro e tire conclusões com uma fumada, faça review com uma fumada. Porque é extremamente dinâmico e complexo a percepção nossa da realidade do mundo, não só fumando, mas de tudo. Charuto. Mesma coisa. Ah, eu fumei charuto uma vez, passei mal. Por que você passou mal? Tenta relembrar o porquê. E se fosse um charuto com uma bitola menor? E se fosse uma outra capa? E se fosse uma outra hora do dia? Se você tivesse comido antes? Se você tivesse tomado uma bebida junto? Entendeu? Tenta quebrar em peças pequenas e verificar o efeito dessas peças pequenas. Isso é agir de forma binária para poder direcionar a razão do problema, mas sabendo que o universo é não binário. Tudo tem uma multitude de efeitos. Então, viagem. Então, esse tabaco, por exemplo, quando eu mudei a forma de carregar, a queima foi diferenciada, queimou mais devagar, então começou a aparecer menos Red Virginia e aparecer um pouco mais o charuto. Daí eu passei a gostar. Outra coisa curiosa, imagina uma mistura inglesa. Mistura inglesa clássica e uma mistura inglesa, vamos pegar uma mistura inglesa mais complexa, na verdade. Sei lá, pegar um Chelsea Morning, por exemplo, da GLPs. Enfim, algum tabaco mais complexo. Eu teria, por exemplo, Latakia, Virginia, às vezes Perique, às vezes Cavendish, às vezes Burley. Então, tem as variações, né, para ser mistura escocesa, para ser mistura irlandesa, para ser mistura americana. Então, enfim, uma mistura que tem vários componentes. Aí você carrega no cachimbo. Cada pedaço, cada folhinha é de um tabaco diferente. Imagina você põe no cachimbo, ele é fininho assim. Bem estreito, mais estreito que esse. Bem estreitinho. E sabendo que o fogo ele vai queimando em camadas, assim. Ele não queima de uma vez, né? Ele vai queimando em camadas, igual um charuto, e vai descendo. E durante esse processo, você vai aspirando um misto de o ar que está em contato com o tabaco, a fumaça que está da combustão e um ar que não está em contato com o tabaco, que é um ar mais frio. Ao longo do fornilho, essa proporção vai mudando, vai ficando mais ar
quente e menos ar frio. Vai tendo a questão da água, vai descendo uma umidade da combustão. Então, por isso que há uma evolução, uma mudança de sabores ao longo do cachimbo. E aí, alguns tabacos aquecidos têm um gosto diferente dos tabacos não aquecidos, tal. Então imagina agora uma mistura com vários componentes. Você põe num cachimbo estreito. A chance de todos os tabaquinhos queimarem ao mesmo tempo é muito alta, muito baixa. Vai queimar, por exemplo, Cavendish e Burley, aí embaixo. Latakia, Cavendish, aí embaixo. Latakia e Perique, aí depois. Porque da forma como você carrega. Você não tem controle disso, é aleatório, está misturado. Mas num cachimbo mais estreito, você está restringindo o espaço de combustão. Ele vai queimando pequenas camadinhas de diferentes padrões de sabor. Se você quer uma mistura mais divertida, que varie as notas, varie como se fosse uma música que varia os sabores, às vezes fumar num cachimbo estreito te dá essa oportunidade. Mas se você fumar num cachimbo mais largo, a probabilidade de queimar todos os tabaquinhos ao mesmo tempo vai ser maior. Então vai te dar um outro padrão de sabor no mesmo tabaco, na mesma mistura. Doido isso, né? Se pegar uma mistura só de Virgínia, só de Burley, você põe no cachimbo estreito, no cachimbo largo, esse efeito não vai acontecer. Mas pode acontecer outros efeitos, que é queimar mais rápido, mais devagar, vai entrar mais oxigênio. Então, observe essas coisas. Mistura inglesa é um exemplo ótimo para isso. Quando eu falo mistura inglesa, eu falo de misturas mais complexas, mais cheias de componentes. Né? O mesmo acontece com os tipos de tabaco. Se for um flake, se for um tabaco em tiras, ele vai queimar de forma diferente, mais rápido, mais devagar. Então vai te revelar sabores diferentes. Então experimentem, testem essas coisas, beleza? Por isso que eu já falei mais de uma vez, esquece a estética do cachimbo. Esquece se a piteira é longa e fala, ai, os Shortvardens fumam mais frio. Eu ouço muito isso. Ai, eu adoro os Shortvardens porque eles fumam mais frio. Não é isso, meu irmão e minha irmã. Meu irmã, né? Falando de gêneros, né? Quando você tá fumando um cachimbo mais comprido, você tem arquétipos na sua cabeça. Do Gandalf, do Bilbo, de um bruxo, de uma pessoa sábia, de um mago. Então repare em si mesmo. Você às vezes fuma igual uma caipora, fica num cachimbo pequeno. Aí você pega um cachimbo longo, você fica degustando com calma, viajando. O que muda, na verdade, não é o shape em si. O shape muda, claro, pode ter um efeito sim. Mas eu te garanto que grande parte da mudança é você. É o jeito que você puxa o ar, é o jeito que você conduz a combustão. E não o cachimbo. Por isso que. Mas claro, no cachimbo que a piteira é muito curta, é mais difícil manejar isso. Então vai vir sempre mais quente mesmo. Então, use método científico para analisar os seus tabacos, suas experiências. E se você estende isso para a vida, você se torna uma pessoa menos limitada, mais vivida, com mais experiências, com mais prazer em fazer as coisas. Essa é uma lição que você pode tirar de ter esse comportamento. Eu ainda não gosto 100% desse tabaco, mas eu passei a gostar bastante dele. Entenderam? Não é um tabaco que eu recomendaria, não é um tabaco que eu compraria de novo, mas eu passei a me divertir com ele. Por causa do Red Virginia tem uma força maior e tem essa mistura de frutas escuras, né? E acre. Pra quem duvida que é frutas escuras, como se fosse uma passa ao rum, ao rum não, uma uva passa, de forma geral, né? Uma ameixa seca. Então, assim, outra coisa interessante é, aí eu passei os últimos dias fumando prioritariamente charuto. Eu fiz umas anotações em umas coisas que eu quero falar, uma série de vídeos no canal aí. Mas eu já vou antecipar uma coisa para vocês.
o cachimbo exige muito mais concentração sua do que do tabaco, né? Já o charuto é o contrário, ele te conduz, né? Tava assistindo aquele filme Os Intocáveis, Untouchables, que é assim que fala. Nos anos 80, 87 eu acho, que tem o Andy Garcia, o Sean Connery, o Kevin Costner e o Robert De Niro, que é filme de gangster. Eles estão lá de Chicago, estão caçando o Al Capone, que é o De Niro. E aí, tem um personagem lá que ele é cachimbeiro. Inclusive, ele morre no filme, né? E eu acho engraçado que ele tá sempre com o cachimbo, quando ele tá trabalhando, né? Ele é um contador, né? Ou quando ele tá com uma arma, com uma escopeta mesmo, assim, indo tiroteio. Só que quando ele tá com os amigos, indo jantar, algo do tipo, ele tá com charuto sempre. Aquele filme são muito charuto. É, e durante o século XX foi basicamente assim que o cachimbo e o charuto, essa dinâmica dos dois foi construída. O cachimbo era o instrumento para você fumar quando trabalha, quando se foca em alguma coisa, quando estuda. E o charuto era o item para você fumar, degustando num momento de felicidade com amigos, tal. Não que você não pudesse fumar cachimbo com amigos, mas era as pessoas não eram binárias, elas fumavam charuto e fumavam cachimbo. Quem tinha um pouco mais de grana, né? Quem era mais pobre fumava só cachimbo mesmo, ou fazia os próprios cigarros. Né? Então, em algum momento aí, talvez nos últimos 30, 40 anos, houve aí uma hipervalorização dos charutos, né? E o cachimbo foi desaparecendo da mídia, né? Mas esse ano, eu já vi 3 filmes com cachimbeiro, né? No cinema aí. Vai sair um filme agora, se não filme agora, tem um Henry Cavill. Enfim, vou pôr aí a descrição em algum momento. Teve o Oppenheimer, né? Tô devendo um vídeo sobre os aspectos simbólicos do cachimbo e Oppenheimer. Vocês vão gostar. Enfim, não queria me estender muito não. Vou acabar meu tabaco aqui. Mensagem final. Não sejam binários nas suas experiências. Explorem. Sejam binários quando você está avaliando um tabaco, quando você está avaliando uma experiência em si. Ou seja, ao explorar experiências, não binário, seja aberto. Quando você quiser estudar uma experiência, seja binário. E não tenha medo de ser trans. Não tem problema. Até porque, até pouco tempo atrás, todo mundo era trans. Todo mundo fumava cachimbo, todo mundo fumava charuto. Não tinha essa guerrinha, esses clubezinhos. Entendeu? Não sejam burros, explorem. Bom, espero que esse vídeo não caia por eu ter falado essas palavras. Que sejam mal interpretados, mas eu queria propor essa reflexão para chamar a sua atenção sobre isso. Espero que fiquem bem e abração a todos. Se você não é inscrito no canal, convido-o a se inscrever. Isso ajuda bastante. Dá uma força, dá uma motivação aí. E ajuda a que o conteúdo chegue a mais pessoas. E o que eu falo sempre é: faça um canal você também. Faça um canal falando das suas experiências, da sua vivência, o que você gosta, o que você não gosta. Não fique preso aí a puxar saco das pessoas. Ou fazer só para ter like e tal. Faça mesmo para poder colocar conteúdo na internet para as pessoas acessarem. Isso é muito importante. Fiquem bem. Abração a todos.